E aí, pessoal, na aula de Matemática 3 de hoje, a aula 18, a gente vai falar de medidas de dispersão. Ou seja, vai continuar vendo estatística. A gente já viu média, a gente já viu as variáveis quantitativas, qualitativas, as medidas de tendência central, média, moda, mediana. Hoje a gente vai ver as medidas de dispersão. E aí eu vou pegar aqui uma situação para que a gente possa trabalhar as medidas de dispersão dentro da estatística, tá certo? Então, o assunto de hoje é medidas de dispersão. A situação que eu pensei, na verdade eu tirei lá do livro, é a seguinte. Imagine que uma concessionária tenha um saque, um serviço de atendimento ao cliente, e para ela ver como é que está esse serviço e para que ela possa melhorar esse serviço, ela decidiu tabelar o número de chamadas que ela recebe durante o dia, tá certo? Então, tem aí o número de chamadas que ela recebeu no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Vocês bem sabem, que já expliquei para vocês, que a gente pode calcular a média diária de chamadas, ou seja, calcular uma média para o número de chamadas, se assim interessar a concessionária saber o número médio de chamadas, número diário médio de chamadas. Então, para a gente calcular a média, a gente somaria as chamadas de todos os dias e dividiria pela quantidade de dias, que nesse caso aqui são 7. Então, para a gente calcular a média, a gente somaria todos os resultados, 3, mais 4, mais 6, mais 9, mais 5, mais 7, mais 8, e dividiria pela quantidade de termos, que nesse caso aqui são 7 termos, tratando-se de 7 dias da semana. Então, a média vai ser 3 mais 4, 7, mais 6, 13, mais 9, 22, mais 5, 27, mais 7, 34, mais 8, 42. A gente vai ter 42 sobre 7. Então, o número médio diário de chamadas, ela pode considerar como sendo 6. Em média, 6 pessoas ligam por dia para o serviço de atendimento ao cliente. Porém, às vezes, é preciso entender como é que as outras informações, os outros dados isoladamente se comportam em relação àquela média. Esses outros dados em relação à média é o que a gente vai chamar aqui de medidas de dispersão. A primeira medida de dispersão é o que a gente chama de amplitude. A primeira medida de dispersão que vamos ver aqui é a amplitude. E o que é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor, entre o maior valor e o menor valor coletado. O menor dado e o maior dado. Por exemplo, aqui nessa tabela, o dia que mais teve chamadas foi na quarta-feira e foi 9. E o dia que menos teve chamadas foi no domingo, que foi 3. Se eu quiser calcular a amplitude, certo? Desses dados, eu pego aí então e faço 9 menos 3 é igual a 6. Aqui a gente calcula a amplitude. Bom, a amplitude, ela não é uma medida tão precisa, porque ela nada nos diz com relação aos elementos isolados, ou seja, ela não é uma medida de dispersão tão precisa como as outras que nós veremos. Por um acaso, essa amplitude aqui deu exatamente igual à média, o que já não nos permite dizer muita coisa sobre os dados isoladamente, certo? A gente pode, então, trabalhar com o que a gente chama de discrepância.
O que é a discrepância? A discrepância é a diferença entre, em módulo claro, do dado coletado e a média, ou seja, é a diferença de cada valor e a média em módulo. Tá em módulo porque eu não sei qual vai ser o maior, se é o valor ou é a média, mas eu quero saber a distância entre eles. Então, esse resultado fica, então, nesse caso, positivo. Por exemplo, para o domingo, que eu vou chamar aqui de D1, certo? A discrepância vai ser de quanto? Módulo de 3 menos 6, ou 6 menos 3, tanto faz. Lembrando que eu achei para a média igual a sexta aqui, ó. Então, vou fazer a média menos cada um dos valores que estão aqui. O módulo de menos 3 é 3. Bom, para segunda-feira, que eu estou chamando de D2, vai ser 6 menos 4, né? 6 menos 4 é 2, o módulo de 2 é 2. Para terça-feira vai ser 6 menos 6, e 6 menos 6 é 0, o módulo de 0 é 0. Para quarta-feira vai ser 9 menos 6, 9 menos 6 é 3, o módulo de 3, 3. Para quinta-feira será 5 menos 6, módulo de menos 1 é 1. Na sexta-feira, que é 7, vai ser 7 menos 6, vai dar 1, o módulo de 1 é 1. E no sábado, vai ser 8 menos 6, dá 2, o módulo de 2 é 2. Essas informações que a gente encontrou aqui é a discrepância. Ela vai dizer o quanto que um dado está tão disperso do que vem a ser a média. E aí, o dado que está mais próximo da média, até porque ele é o mesmo valor da média, é justamente a terça-feira, tá certo? Então, veja só, o que a gente faz com essas informações? Para ser ainda mais preciso, para que a gente não trabalhe com os dados isolados em relação às suas discrepâncias, a gente pode calcular o desvio médio, ou seja, a gente pode ter uma média de desvio, certo? Uma média de dispersão aí para todos os dados. Ou seja, pega aqui, para não pegar o 3, o 2, o 0, o 5, eu posso calcular uma média desses desvios e utilizar essa média para todos os dados. Então, o nosso desvio médio a gente soma todos os Ds, nesse caso aqui foram 7, certo? Eu vou colocar aqui até N e divide pela quantidade que foi somada. Então, o nosso DM nesse caso aqui seria, vamos pegar aqui as discrepâncias que a gente encontrou. 3 mais 2 mais 0 mais 3 mais 1 mais 1 mais 2. Foram essas 7 informações que a gente encontrou com relação à discrepância. Então, essa soma das discrepâncias dividido pela quantidade de discrepâncias que a gente tem, que nesse caso aqui são 7, nos dará um desvio médio para cada um dos termos que fazem parte dessa tabela. Então, aqui dá 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 12, mais 1, mais 2, 12. 12 sobre 7. Ok? E aí, você pode fazer a divisão. 1 vezes 7, 7. Sobra 5. 7 vezes 7, 49. 1 vezes 7, 7. Sobra 3. 4 vezes 7 dá uma dízima. Aqui dá aproximadamente 1,774. Seria o desvio médio, ok? Outras situações permitem você calcular de uma forma ainda mais precisa essa dispersão, que é o que a gente chama de variância.
A variância, que a gente vai chamar de S ao quadrado, certo? A gente faz calculando o quadrado de todas as discrepâncias que a gente fez, somando esses quadrados, certo? E dividindo pela quantidade de termos que foram somados, ou seja, é a média, certo, do quadrado das discrepâncias. Por exemplo, nesse caso aqui, se a gente quisesse calcular a variância, a gente faria... os valores encontrados aqui foram na sequência. Vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Mas aqui, a gente continua dividindo por 7. Então, a nossa variância aqui será 9, mais 4, mais 0, mais 9, mais 1, mais 1, mais 4, tudo dividido por 7. E aí o que a gente vai ter? 13 mais 9 dá 22, ok? 22 mais 1, 23, mais 1, 24, mais 4, 28. Dividido por 7 dá 4. Ou seja, a variância desses dados coletados é de 4, ok? A variância ela é justamente a média do quadrado das discrepâncias. O desvio médio é a média das discrepâncias. Se a gente pega esse S e passa para o outro lado, calculando a raiz quadrada, certo? A gente vai ter o que chamamos de desvio padrão. O desvio padrão, ele é calculado calculando a raiz quadrada da variância, certo? Você tira a raiz quadrada da variância, o que você vai ter... Você tira a raiz quadrada da variância, o que você vai ter é o desvio padrão. Se a gente pegar o exemplo anterior, certo? O S ao quadrado deu igual a 4. Se eu quiser calcular o desvio médio, eu tiro a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Desvio médio, discrepância, desvio padrão, variância, são assuntos que caem no Enem. A estatística é um assunto recorrente no Enem. A gente pode ainda verificar como é o coeficiente de variação dos dados coletados, tá certo? O coeficiente de variação tem uma sigla, vou colocar, né? O coeficiente de variação, ele é calculado colocando, no caso, o nosso desvio padrão, tá certo? Colocando o D sobre a média. Quando eu coloco o meu desvio padrão sobre a média, eu tenho um coeficiente de variação. E esse coeficiente de variação, ele pode nos dizer, por exemplo, a gente utiliza muito, se os dados coletados eles têm uma dispersão muito grande ou não. Certo? E aí a gente calcula essa fração e aí dependendo da porcentagem que a gente obtém, a gente vai dizer se a dispersão é muito grande ou não. Por exemplo, nos dados que eu coletei, o desvio padrão deu igual a 2, tá aí em cima. E a minha média foi 6. A média aritmética lá no início que eu calculei foi 6. Se eu multiplicar isso aqui por 100, o que eu vou ter é o seguinte... CV é igual a 200 dividido por 6, ok? Que vai dar 33,33%. Se essa porcentagem for maior que 50,
certo? Se o CV for maior que 50%, então a gente diz que os dados coletados têm uma dispersão muito grande em relação à média. Ok? Então é isso, em resumo, o que a gente viu foi média, certo? Dos dados coletados, a amplitude, que é a diferença entre o maior valor e o menor valor, a discrepância, que é a diferença entre a média e cada um dos valores coletados aqui dos dados, lembrando que em módulo, porque essa discrepância é justamente a distância em que esses dados estão dessa medida de tendência central, dessa média. A gente pode calcular com essa discrepância o desvio médio absoluto. A gente soma as discrepâncias e divide pela quantidade de números que a gente somou. A variância é você pegar somar o quadrado dessas discrepâncias e dividir pela quantidade de somas que você fez. Se você tira a raiz quadrada da variância, vou botar aqui um acento circunflexo, se você tira a raiz quadrada da variância, o que você tem é o que a gente chama de desvio padrão, certo? E com esse desvio padrão, você ainda pode dizer se os dados se dispersam muito ou não, se tem uma dispersão muito grande ou não. Se essa porcentagem for maior que 50%, então você pode dizer que os dados se dispersam muito, tá certo? Só tem uma dispersão muito grande. Menor que 50% vai relativizando, e quanto menor for esse valor, mais você pode dizer se está muito próximo os dados ou não, tá certo? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre esse assunto, um assunto que vocês precisam dar atenção. Estatística é o assunto que vocês devem dar bastante atenção, porque é um assunto bem recorrente no Enem. Já caiu questão de desvio médio, de desvio padrão, de variância. Então fique atento a esses cálculos, eles são importantes para a prova do Enem, tá certo? Então a nossa explicação fica por aqui, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.